Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo a mais um episódio do Quintas Mais Humanas. Esse é o nosso programa de toda semana, que a gente sempre traz pessoas aqui para conversar sobre ideias diferentes, gerar insights inteligentes. E eu e a Adriana Praia, minha sócia aqui, que tocamos a Converte, uma consultoria na área de pessoas, temos o maior prazer de receber essas pessoas aqui, porque a gente aprende, né? A Cora Coralina dizia que quem ensina aprende duas vezes. Então, estamos aqui multiplicando nossa bagagem, né, Dri? E hoje a gente realmente foi além das paredes das empresas, que é normalmente com quem a gente conversa, com esse mundo corporativo. A gente abriu essas paredes e fomos até onde realmente surgem os profissionais que vão construir essas empresas, que é a educação, que é a escola, que é de onde vêm esses jovens que no futuro serão os nossos clientes, provavelmente os nossos parceiros. Então a gente foi lá na fonte, vai ser um papo muito elucidador. Vai abrir muitas caixinhas aí na cabeça de vocês, eu tenho certeza. Isso mesmo, a gente tem aqui como convidados, e vai ser uma delícia a nossa conversa, tenho certeza, a Renata Lourenço, que é orientadora educacional do Colégio Bandeirantes, do ensino médio, e ela é psicóloga por formação, e ela vai contar para a gente de alguns projetos importantes que aconteceram lá, e também teremos conosco um ex-aluno do Colégio Bandeirantes, o Leonardo Alexandre. Hoje ele é estudante de Geologia da USP, ele é cofundador do projeto Paragênese Mental, que foi um projeto que ele também implantou lá. Então aqui a gente tem duas pessoas que estarão conosco nesse bate-papo, realmente disruptivas. Então a gente vai trazer alguns temperos especiais que eu quero, a ideia aqui é a gente quebrar as paredes de empresa e educação. A gente quer unir isso tudo no mesmo balaio. Então sejam bem-vindos, põe nossos convidados aqui na sala para a gente começar esse papo. Oi, Léo. Bem-vindo. Seja bem-vindo. Tudo bom, Renata? Oi, boa tarde, boa noite, bom dia. Agora, bom dia, qualquer hora. O dia inteiro. Exatamente. Isso mesmo. Bom, gente, obrigada pela disponibilidade de vocês, por terem entrado nesse desafio aqui que nós temos, porque a gente entende como missão que a Converte tem de sempre estimular e apoiar as pessoas no processo de crescimento e desenvolvimento pessoal e profissional. A gente tem algumas barreiras para serem quebradas, e eu acho que uma delas é você tirar essa fragmentação entre corporações e instituições educacionais. Não são universos diferentes, eles são universos complementares, mas a gente vê isso tão separado, né? Primeiro a gente estuda, depois a gente trabalha. E é tudo tão cada um nas suas caixinhas. E aqui a ideia do nosso papo hoje é fazer com que as empresas também olhem e as escolas também olhem, consigam olhar grandes oportunidades de se relacionar de uma forma diferente, pensando que a gente está formando, que a gente pode formar seres humanos muito melhores, né? Muito mais humanos. Então, esse é o nosso desafio aqui hoje. Então, eu quero aproveitar todas as experiências de vocês, e eu já vou começar com a nossa primeira pergunta, que é falando de um projeto super bacana, e por isso vocês estão aqui conosco, que eu acho que é um projeto, eu não vou dizer talvez disruptivo, porque ele deveria estar em muitos outros lugares e ainda não está. Mas é um projeto que realmente tem impacto positivo, que é o Projeto Care, que é um projeto aí do Colégio Bandeirantes. Eu vou pedir para que vocês contem para nós como é esse projeto. E aí, assim, eu tenho a Renata, que encabeçou, capitaneando o projeto, e tem o Leonardo, que ajudou nessa capitania, mas também que consumiu disso, né, Leonardo? Então eu quero que vocês dois tragam aí o olhar de vocês e falem o que é o projeto. Pode começar, pode ser, quem quer começar? Vou deixar vocês escolherem agora, tá? Eu sei que vocês amam o projeto, vamos lá. Você prefere Joaquim Pô ou Primeiras Damas? Eu vou começar nessa, assim eu apresento um pouco o Léo também. Legal. Então, na verdade, eu sempre trabalhei em escolas, né? A minha atuação como psicóloga sempre foi institucional, eu sou apaixonada pela educação, é uma área que, desde que eu me formei, eu atuo nela,
porque eu acho que quando a gente consegue contribuir com a criança, com a formação do jovem, né? Se a gente pegar os aspectos aí principais da nossa vida, o aspecto social, o aspecto emocional e o aspecto intelectual, quer dizer, a gente pode, né, participar da formação e do desenvolvimento de grandes seres humanos, né, de pessoas que possam fazer diferença. Então, eu falo um pouco da minha formação como psicóloga e atuante na educação, mas assim, eu tenho muito dentro de mim os meus sonhos, né? Sonhos de vida, sonhos profissionais e então assim, o que está maior nesses projetos e no nosso dia a dia de convivência dentro da escola? É pensar num mundo mais humano, é pensar num mundo mais vivo, num mundo que olha o outro, que sente, que toca, né? Então acho que quando a gente deixa assim esses ideais maiores de vida que a gente tem realmente aparecerem no nosso dia a dia, a gente consegue construir ações, né, que criem, que estabeleçam novos rumos, novas metas, novos objetivos, né? Então, na verdade, a gente fala do projeto CARE e eu tenho muito orgulho de participar, de ter, né, começado esse processo de elaboração dessa proposta no colégio, mas assim, isso foi feito a muitas mãos. E aí é que está a riqueza, né? Então, alguém pensou ali e compartilhou comigo, e aí eu pensei junto, aí aparece um terceiro, e um quarto, e um quinto, né? Então, na verdade, em um ano que a gente começou a trabalhar juntos, o projeto de 2 pessoas foi para 90 pessoas participando ativamente de uma proposta, né? Que nada mais era de abrir escutas, olhar para o outro, né? Então, quando eu quero escutar, quando eu quero ser mais atencioso com o outro, o que eu vou percebendo daí, né? Porque não é simplesmente assim, eu vou ouvir lá o que meu amigo vai me contar, não. Dependendo do que ele me contar, eu sou corresponsável, né? A gente cria um laço social, um laço emocional, que me faz também ser responsável e atuante junto com ele, né? Então, entendendo o contexto escolar, o terceiro ano do ensino médio sente muito a pressão da escolha profissional, da escolha pela universidade, o que vai ser do meu futuro. Quer dizer, dentro de uma escola que trabalha com excelência as questões acadêmicas, né? E, agregado a isso, tem a preocupação em também trabalhar com excelência as questões de convivência humana, fazia muito sentido pensar em espaços para nossa escuta, para nossa troca, inclusive para nossa troca de afeto, né? Já que tudo é tão exigente na sociedade, no colégio, onde a gente coloca os nossos afetos? Que espaço seria esse? Então, na verdade, o CARE é um espaço para os afetos, né? Isso tudo foi construído. O CARE não nasceu CARE, ele começou com outro nome, né? Mas o grupo foi O que significa avançando. ele? Hoje o CARE significa Comissão de Apoio Racional e Emocional. Legal. Né? Então, a nossa ideia era isso, era abrir espaço para que a gente pudesse falar um pouco mais das nossas questões emocionais, entender que não está todos os dias bem, feliz, está ok, está tudo bem, né? Porque isso, na nossa humanidade, não importa se a gente é criança, adolescente, adulto, quantas vezes a gente vai para o nosso trabalho, para a nossa empresa, e aquele dia eu não estou bem, né? Uhum. E tudo bem eu não estar bem no meu 100%, no meu 90% todos os dias, né? Mas saber que eu tenho um espaço, que eu estou num local, que eu estou num ambiente que respeita esse momento, também é importante, porque me acolhe, né? Então, a gente criou esses espaços de acolhimento, espaços de escuta, onde cada um podia trazer as suas questões, todas elas, boas, nem tão boas assim, frágeis, tristes, depressivas, né? E com isso, nós fomos criando um projeto que comportasse. Então, nós criamos ações, né, dentro da escola, junto com essa turma de alunos,
para que a ideia se representasse no dia a dia. Então, não só eu, na orientação educacional, teria acesso e abriria espaço para os alunos, mas entre eles mesmos, nós criamos redes de cuidado e de atenção, né? Então, na verdade, o ano que nós começamos o projeto, né, depois o Léo vai falar um pouco mais, foi uma construção de um ano, né? Só que aí a minha turma de terceiro ano ia embora, porque se formavam. Então, nós promovemos que toda essa proposta tivesse um processo de sucessão, que os próximos alunos que chegassem ao terceiro ano e nas séries seguintes, porque na verdade nós estamos inseridos no ensino médio, pudessem dar continuidade a essa proposta, né? Então, o projeto ele vem a cada ano tendo novas sucessões e novas pessoas participantes, todos são voluntários, né? Mesmo quem não atua diretamente no CARE, participa dessa ideia, né? Porque ela acaba abraçando a todos. Então, nós tivemos um evento que foi muito legal no ano passado, que nós chamamos de CARE 360. Então, às vezes a gente faz eventos no ginásio, levamos as bandas de alunos, então eles tocam, tudo para trazer um ambiente de amizade, de respeito, de alegria, né? Uma compensação que faz o contraponto naquela questão emocional mais exigente, mais responsável, que me cobra muito, né? Então, a ideia é essa. Por que o 360? Envolver a todos. Ninguém fica de fora, né? Então, a ideia é essa, é que cada um possa pedir ajuda, é que cada um possa falar, possa dizer das suas questões humanas, sociais, emocionais, né? Dentro de relações de respeito, de confiança e de verdade, né? A gente não tem respostas prontas, nós temos muitas perguntas, né? Então, quando alguém vem buscar ajuda, preciso conversar, preciso falar, não estou bem, tanto eu como profissional dentro do colégio, como esses alunos que fazem parte da equipe de atendimento do CARE, quer dizer, que vão escutar os colegas, nós vamos oferecer um espaço de acolhimento, mas a gente não vai dar conselho, a gente não vai dar respostas, nós vamos construir caminhos, né? Então, essa turmona que se inscreve para o Projeto CARE participa também de um processo de formação, né? Para entender um pouco mais como é que eu estabeleço uma escuta responsável, sem julgamento e sem querer dar respostas para o meu amigo, porque é muito fácil ouvir aquele que fala a mesma língua que eu, mas aquele que fala uma língua totalmente diferente da minha, como é que eu acolho esse? Esse também vai ter que ser escutado, né? Porque o projeto é para todos, não é só para aquele que pense igual a mim. Então, nós fazemos um trabalho de formação com esses alunos, mais ou menos em abril, né? Para que eles possam estar receptivos de uma maneira adequada, delicada e assertiva, né? E com isso, nós já estamos no terceiro ano do projeto. Então, quer dizer, muitas coisas estão dando certo, né? E mostra também que quando a gente é assertivo na proposta de um trabalho, né, que é pertinente ao grupo e ao ambiente onde eu estou, a chance de dar certo é muito maior, né? Então, a gente não criou um projeto aleatoriamente. Ele foi olhado para a realidade e de lá nós tiramos que havia essa necessidade desse espaço, né? O Léo é fruto também desse projeto, né? Tem uma história rica de experiências, de oportunidades, então ele pode falar um pouco, mas certamente ele foi também tocado por essa ideia, né? Porque ele ajudou na construção e porque ele também pensa dessa forma. Então, eu passo a voz para ele agora, ele possa falar um pouco. A gente sempre brinca, né, Léo, que a gente ama falar sobre o nosso projeto, sobre a importância desse olhar e dessa escuta, né? Principalmente hoje em dia, quando a gente tem muitas questões de doenças mentais, de doenças emocionais. Então, a minha alegria é muito essa, assim. Eu perco os meus alunos no terceiro ano porque eles se formam e vão embora. Mas eu ganho muitos amigos, né?
amigos e parceiros de trabalho, de projetos e de vida. Então, eu dou a palavra para ele. Parceiros de causa, né? Sim, ninguém melhor para falar de tudo isso, né, do que quem esteve com a gente ali vivendo. Então, vamos lá, querido. Vou até aproveitar esse seu finalzinho de fala, porque você perde alunos, mas a gente nunca perde a Renata, né? É incrível isso. Tá formado e tá marcando almoço com a Renata pra gente poder bater papo sobre a vida, sobre a faculdade, sobre várias coisas. A gente nunca perde a Renata. Pode ter certeza disso. E eu adorei que você foi na frente, porque você pôde falar um pouco da parte mais estrutural, essa coisa mais chata, assim. E eu posso falar um pouco mais do lado emocional, do lado que me pegou bastante. Eu sempre fui uma pessoa muito ativa na minha comunidade, de vários projetos, vários grupos, joguei vôlei por muito tempo, fui capitão do time também, mas ainda tinha um lado meu que eu precisava descobrir. No meu terceiro ano, em 2018, eu estava muito frustrado com questão de escolha de carreira, mesmo que eu tivesse um acompanhamento muito próximo do Smart, que faz todo um processo de acompanhamento com a gente para poder estruturar um plano de carreira super bem desenvolvido. E eu vivia na sala da Renata, eu vivia chorando pra Renata, mas Renata, eu não quero estudar isso, Renata, não me faz estudar. E ela me fazia estudar. Então eu sempre tive uma ligação muito próxima com a Renata por esses problemas que eu tava passando com a minha escolha profissional. E no ano de 2018, super conturbado, teve um dia que a Renata tava numa salinha, assim, eu passeando pelo colégio, e eu vi que tava tendo uma reunião de vários amigos meus, né? O Matheus e a Natália, que foram os fundadores do CARE, junto com a Renata. Eu entrei naquela reunião porque eu sempre fui muito curioso e comecei a questionar eles, né? Como que vocês estão fazendo aqui? Que reunião é essa? O que está acontecendo? E eles começaram a me explicar. Eles tinham um projeto, uma ideia para pessoas, que é bem diferente do que você estar na frente de uma pessoa enquanto ela fala e concordar com ela ou dar sua opinião. E eu achei aquilo incrível, porque um dos meus pontos super fortes hoje em dia é ser humano. Eu penso muito no ser humano. Penso muito no que é ser humano, no que é pessoa, em como valorizar isso, né? Então, aquele projeto ele foi uma oportunidade gigantesca para mim de poder conhecer um dos meus lados que eu não tinha conhecido até então, né? Sempre trabalhei muito com diversidade, com esporte, com educação, e ali eu pude encontrar um pouquinho mais desse lado humano. Quando eu entrei no CARE, que eu vi que era um ambiente que a gente estava sendo preparado para escutar pessoas que até então eu não sabia a diferença entre escutar uma pessoa realmente e o que eu fazia com os meus amigos, que era xingar eles quando eles tinham alguma atitude muito boba, de voltar com eles, algo do tipo, assim, sabe? E naquele momento eu percebi que juízo de valor era a pior das coisas que eu podia fazer quando eu fosse escutar alguém. Então esse foi um dos principais aprendizados que eu tirei do CARE, né? A gente fez uma preparação com um grupo de pesquisa em relação à psicologia de alunos do ensino médio, então foi incrível a gente poder ter esse contato. E a partir daquele momento, eu sabia que existiam pessoas e que agora as pessoas elas tinham um ambiente, um espaço e pessoas preparadas para ouvi-las. Então agora ninguém mais podia se sentir sozinho, porque é muito diferente você se sentir confortável para falar com uma pessoa de 30, 50 anos, como uma orientadora educacional, sendo um aluno de ensino médio, sobre questões pessoais. É muito diferente você falar disso para uma orientadora e você falar isso para um amigo, para um colega. Só que agora esse colega, ele sabe te ouvir. Agora esse colega, ele sabe que ele não vai tomar nenhuma decisão por você, mas que ele vai te apresentar o máximo de caminhos possíveis para que você consiga seguir um caminho melhor para você. Então, o CARE ele foi um marco muito importante na minha vida. Até no meu currículo tem o CARE, né? Acho que foi um ponto extremamente marcante que moldou muito minha personalidade hoje em dia. Maravilha! Você tinha mais coisa para falar desse CARE aí, viu? Nossa, eu tenho tanta coisa, só que se eu começar a falar e continuar e vocês não me pararem, eu não paro. Mas é muito legal a perspectiva que você trouxe do impacto, que eu acho que é esse o propósito, né? A Renata traz aí o escopo de como isso, as motivações que fizeram o projeto acontecer e o impacto que isso causou em você. Eu só queria, assim, como eu conheço um pouquinho já do projeto, o que me chamou muito a atenção foi a parte como vocês estruturaram a distribuição de tarefas. Vocês tiveram um cuidado muito grande para fazer com que esse projeto, ele não está aí à toa, ele não está aí só por uma necessidade, mas ele está aí também por uma estrutura que está sendo legitimada ano a ano. E aí eu queria que vocês contassem um pouquinho como é que vocês se dividiram nessa distribuição de tarefa, porque aí vem um belíssimo benchmarking para as empresas, porque muitas vezes as empresas também têm excelentes ideias, tem muitas pessoas querendo fazer algumas coisas,
mas a maneira como vocês se estruturaram, respeitando talentos, cada um na sua área, fazendo uma parte, vocês construíram um organograma disso. Então, eu queria que vocês compartilhassem aí rapidamente, claro, não precisa entrar aí nos detalhes, mas de uma maneira rápida, como é que vocês fizeram essa distribuição para dar vazão e abranger tantos alunos assim também? Você vai? Deixa eu falar a parte chata, vai, como você descreveu aí. Então, na verdade, a ideia o projeto ele tem um princípio que é justamente não perder ninguém, mas ganhar quem quiser, né? Então, por exemplo, um aluno que me dissesse assim, Renata, eu gostaria muito de participar do projeto, mas eu não me sinto à vontade assim de sentar, ouvir alguém me contar, sei lá, que está passando por uma situação difícil, eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei como é que eu vou poder ajudar. Então, qual que foi a ideia? E aí eu assumo essa responsabilidade dos departamentos, porque eu falei, bom, para eu lidar com 90 alunos, todo mundo fazendo tudo ao mesmo tempo, isso ia acabar se perdendo de alguma forma, né? Então, eu criei 6 departamentos, teve uma profissional que me ajudou, a Luciana, né? É uma das nossas queridas do projeto, porque ela participou muito ativamente comigo, me ajudando, tendo esse olhar, né? Mas, então eu criei 6 departamentos e cada um com coordenadores, justamente para dar conta das atividades que a gente precisaria realizar, né? Então, um dos departamentos é o departamento do atendimento. Então, esses alunos que se inscrevem para atender, para escutar os colegas ou os amigos, enfim, quem quer que seja, eles passam por esse processo de formação, né? Eles vão entender como é que eu escuto o outro. Então, se eu vou abrir a minha escuta para o outro, eu tenho que imediatamente guardar meu celular. É inadmissível estar com o celular na mão, lendo uma mensagem e querendo escutar alguém. Quer dizer, isso é um ponto, né, inicial numa escuta aberta. Então, eles passam por um processo de formação, eles ganham uma pulseirinha amarela, né, para que sejam identificados como atendentes, então, eles podem ouvir, eles podem ajudar de alguma forma. E nós temos outros departamentos, um que é o do Instagram. Então, no do Instagram, quem é que se inscreve para ele? Quem gosta de fazer design, quem gosta de desenhar e publicar nas mídias sociais, quem tem essa facilidade, essa linguagem, né, das mídias. Nós temos o departamento de tecnologia, então esse coordenador junto com a sua equipe, quem se inscreve para o departamento de tecnologia? Quem gosta dessa área, de montar aplicativo, de criar, então esses alunos vão para essa área. Temos o departamento das relações institucionais, então, por exemplo, no ano passado fizemos o contato, então essa turma é aquela que tem mais facilidade na comunicação, que já faz as suas relações. Então, fomos apresentar o projeto na ESPM, né, que é uma faculdade também que trabalha mais com essa parte da publicidade. Então, fizemos um intercâmbio de projetos, né? Temos o departamento que monta também toda a parte de cartazes e textos. Então, todo o material que vai ser publicado no Instagram foi bolado pela equipe de textos anteriormente, né? Então, quando, por exemplo, a gente vai fazer um evento de música no ginásio, essa equipe de textos faz os cartazes, os desenhos, tudo com o estilo do nosso projeto. A nossa cor oficial, vamos chamar assim, é o amarelo, né? Porque é a cor oficial da campanha contra o suicídio, né? Então, a gente traz algumas informações, cores, símbolos, justamente de valorização à vida, né? De valorização às relações, à saúde mental, à saúde física. Então, sempre puxando para esse aspecto, né? E o 6º departamento é o departamento da gratidão, né? Que a gente entende como um departamento chave nesse processo todo, que é, vamos dizer, quem faz o fim. Então, se tem um começo, meio e fim, todas as ações do CARE, a gratidão é o que finaliza com muito afeto a valorização das pessoas que participaram conosco. Então, por exemplo, se as bandas forem tocar para fazer um dia muito gostoso no colégio, depois a equipe da gratidão vai fazer cartinha, vai comprar um bombom,
vai agradecer, vai valorizar essa questão da gratidão, né? Então, eu acho que isso é fundamental nesse processo todo, né? E eu fico feliz que eles entendem isso, porque eu acho que isso é uma coisa que você não tem que colocar no seu dia a dia, você tem que viver aquilo, né? A gratidão tem que estar em você. Então, é um movimento que vai e volta, ele se retroalimenta, né? Então, esses são os departamentos, né, com quem a gente convive, e fazemos as reuniões entre nós da coordenação e depois os coordenadores desdobram isso para as equipes, né? Cada equipe tem pelo menos 20 pessoas que participam, todos alunos, tá? Outros eventos que a gente faz na escola, que também são muito marcantes, sempre na semana de véspera das provas bimestrais, a gente promove atividades todos os dias no horário do recreio, para que eles possam curtir. Então, um dia a gente vai para a quadra e tem uma super queimada, né? Aquela coisa de soltar mesmo energia, estresse, tensão por conta das provas. No dia seguinte, entra a professora de yoga, que é super parceira do projeto também, faz um momento de yoga, de meditação, que é muito gostoso. Aí tem um outro professor do colégio que faz mágicas. Então, a gente traz ele para fazer mágicas para os alunos. Então, tudo nesse movimento de agregar, de acolher, de trazer, né? E permitir que as emoções também vão aparecendo. Então, todas essas ações que o CARE vai desenvolvendo dentro do colégio sempre são planejadas por essa equipe, né? Que são os coordenadores e as turmas envolvidas diretamente ou não no projeto, mas todo mundo acaba se sentindo como parte. Então, isso é muito gostoso, porque vai além de um projeto, é uma filosofia, é um ideal. Né? Vai, Léo. Olha, eu fico ouvindo você, quando você estava falando das áreas, desculpa, antes de você rapidinho, tá, Léo, porque eu precisava falar. Eu fiquei arrepiada aqui, emocionada enquanto você falava, porque me deu uma vontade de, assim, nossa, na minha época, se tivesse isso, cara, eu ia ser a primeira a estar lá, porque a gente tem tudo a ver com a profissão que eu escolhi hoje, né? Eu sou psicóloga também, como você, Renata, e acolher, apoiar, ajudar, é um princípio de vida para mim. Então, o Ricardo, inclusive, nosso produtor, a gente estudou no mesmo colégio, em épocas diferentes, inclusive, e minha cabeça foi para os corredores do meu colégio, eu falava, gente, como seria incrível! Então, que bárbaro isso, que bacana. Por favor, Léo, pode falar, porque você... Eu fico feliz que vocês abriram esse espaço para a gente falar sobre isso, né? Porque, na verdade, é uma coisa muito do nosso dia a dia, muito íntima até, né? E eu, como mãe, inclusive, né? Me coloco nessa situação, porque as minhas filhas vão chegar a essa fase da adolescência, né? Então, apesar de uma já ser quase pré-adolescente, com 9 anos, mas a gente vai chegar nessa fase e... Maravilhoso. Parabéns. Elas podem ser as próximas a implementarem um protótipo de Care, olha aí. Não é? Eu adorei isso, adorei. Já tô pensando no Quintas mais Humaninhas com o Léo. Quintas mais Humaninhas com o Léo. Então, eu fecho, eu tô dentro. Aí, ó. E pensando no que eu acrescentaria do que a Rê falou, né, das frentes, é importante lembrar também que a gente não começou assim super bem. Igual a Rê falou, foi um processo de construção. No primeiro ano, que foi o ano que eu participei, né, a gente tinha bem menos frentes. E eram frentes, assim, bem mais simples e gerais, que foi crescendo, estruturando e ficando melhor hoje em dia. E cada vez esse projeto vai mais fundo, né, por conta desse processo de evolução. Eu lembro que na minha época a gente tinha... atendimento, divulgação e textos, era uma coisa bem assim, né? Era bem simples e isso foi mudando. Acho que cada pessoa que entra no projeto consegue colocar um pouquinho dela nesse projeto. Por isso que a gente constrói isso tudo junto. É bem o exemplo de cocriação mesmo, né? Na prática. Exato. Vocês estão cocriando o tempo todo e aí vão vindo outros talentos também. Eu fico pensando nas áreas das empresas, a área de talent acquisition, né? Então é exatamente isso, de você colocar a pessoa certa no lugar certo, né? Então você respeita, porque o projeto Care, ele nada mais é do que, acho que assim, ele tem um pano de fundo de respeito como ordem, né? Uma das palavras de ordem do projeto é respeito.
né? Porque quando você abre a escuta, você vai ouvir coisas que, assim, eu vou respeitar acima de tudo. Não importa o que vai vir. Eu preciso respeitar ali como ser humano. Exatamente. E aí você respeita... Pode falar. Na nossa pulseirinha, né, o grupo votou por 3 valores que estão impressos na pulseira amarela, que é confiança, empatia e respeito. E respeito. Isso. E é um baita tripé, né? Com esse tripé, de fato, ele não desequilibra, né? Ele traz um equilíbrio perfeito. Então, quando você fala dessas áreas, de fato, traz uma estrutura e dá para a gente... É um projeto que, por isso que eu falei, aqui é a gente quer provocar as pessoas que estão nos ouvindo agora a pensar em projetos, em abrir escutas dessa forma e de maneira estruturada. As empresas entrando nesse universo e vocês entrando lá para trazer um belíssimo benchmarking que dá para fazer, e sem custo, né? Porque se a gente for pensar, o que as empresas falam, que linha que vai estar isso para eu abrir um projeto como esse? É sempre assim, né? Então, qual vai ser a minha linha de custo? Custo, vocês estão usando só recurso. Então, assim, quando vai lá para a quadra para fazer aula de yoga, é um recurso interno. É um especialista que já está trabalhando na instituição, que foi lá e se colocou, porque as pessoas estão se conectando por um propósito. Né? O projeto ele ganha força porque ele tem um propósito claro, que é respeito à vida, né? E é manter as pessoas. E falando nisso, eu queria colocar um pouquinho aqui o que vocês trouxeram como medidas. Como é que vocês medem esse processo? Quais são os indicadores de sucesso do projeto? O Léo traz. Vamos começar com o Léo um pouquinho agora, Rê? Pode ser? Sim, lógico. Como é que o Léo mede o processo, que o projeto está indo bem? Tô no ar? Tá no ar. Tá no ar. Olha, desde o começo, assim, das primeiras atuações que a gente teve com o Care, a gente conseguia ver o resultado de imediato, que era tranquilizar a pessoa. Então, eu acho que eu caí. Não, você tá com a gente. Você tá aqui, tá com a gente. Tá dando um delay, mas você tá aqui, fica tranquilo. Agora ele voltou, tá aí. Ah, tá. Porque às vezes vocês param e eu penso assim, será que eu tô no ar ainda? Tá, sim. Não, mas tá tranquilo. Acho que o primeiro medidor, assim, que a gente teve, pelo menos eu tive, nos meus primeiros atendimentos, nas minhas primeiras escutas, né? Acho que era tranquilizar a pessoa. Esse é o resultado imediato que a gente tem, né? Acho que agora ele caiu. Agora ele parou. Mas não tem a Rê vai complementando que daqui a pouco ele volta. Então tem a questão... Voltou, Léo. Voltou. Aê. A gente ouviu você dizer que o resultado imediato de ver a pessoa tranquila já é um indicador ali, né, explícito de que tá dando certo. E aí você caiu, pode continuar. E que a gente não consegue medir, né? A gente não consegue medir o quão a gente tranquilizou, ou quantas pessoas a gente tranquilizou. Mas a gente consegue se sentir aliviado por isso. E a longo prazo, né? Acho que o Care me impactou tanto que eu consegui perceber as pessoas ao meu redor em qualquer ambiente que eu tivesse. Então, quando eu tinha que fazer uma preparação para ouvir pessoas, me aproximar de pessoas que poderiam estar passando por algum processo de fragilidade emocional, eu percebia que na minha faculdade eu encontrava muitas pessoas que precisavam de atenção. Muitas pessoas estavam fazendo um curso integral, com exatas muito pesadas, e que não estavam conseguindo lidar com o curso. Então, eu precisava implementar alguma coisa de que eu não só ajudasse os meus amigos, ouvindo eles com as técnicas que aprendi no processo do Care, que a gente era pautado principalmente na escuta ativa e na comunicação não violenta. Então, eu não podia ficar num ambiente que eu só impactasse os meus amigos, o meu ciclo de amigos. Eu precisava impactar a geologia inteira, né, o Instituto de Geociências. E discutindo com alguns colegas no grupo da comissão de recepção dos bichos, assim, a gente viu que a gente tinha necessidade de implementar alguma coisa, algum projeto, algum grupo, algum ambiente que a gente pudesse falar sobre saúde mental, que a gente pudesse desabafar, que a gente pudesse desabar, a gente pudesse chorar juntos, né? E eu falei, olha, tive uma experiência super legal com um projeto no ensino médio, que foi o Care,
conversei bastante com eles sobre o Care em si e pedi para as meninas falarem com eles também, a Renata, a Natália, que foi uma das fundadoras do Care, e a Larinha, que também foi uma das coordenadoras do Care, e elas conversando com eles, falando das experiências que elas tiveram no Care, de como elas se sentiam atuando e tudo mais, acho que motivou muito os alunos da GE a participarem disso. E aí ganhou corpo, ganhou base, ganhou apoio, e dali surgiu o paragênese mental. Paragênese é um termo na geologia que ele trata de uma organização, de uma associação de minerais característica de um tipo de temperatura, pressão. E dali a gente percebeu que a gente precisava colocar alguns pingos nos is, né? Organizar um pouquinho a cabeça das pessoas, no sentido de, você está num momento de crise, você está num momento de fragilidade, está tudo muito bagunçado? Calma, vamos falar. Quando a gente fala, a gente estrutura muito melhor isso na cabeça. Vamos colocar as coisas do jeito que elas são. Vamos concretizar o que você está sentindo. E a partir disso, a gente já até conseguiu fazer um atendimento, mesmo que fugisse do nosso intuito, que era só atendimentos presenciais, rosto no rosto e tudo mais. A gente conseguiu fazer um atendimento via Instagram. Então, um aluno, ele não estava se sentindo confortável com algumas situações na geologia, chamou a gente no Instagram. Eu tive o prazer de conversar com ele, conversei com ele, entendi o problema dele. E no final da conversa, sem eu nem perguntar, acho que aquilo foi... Não sei, eu não tive salário ainda, né? Não comecei a fazer estágio. Mas eu acho que melhor que salário foi ele falar que se sentia mais tranquilo, de que estava mais aliviado. Ali a gente percebeu que o nosso objetivo de tranquilizar pessoas em momentos de crise estava sendo atingido. A gente estava conseguindo chegar nele. E tudo isso pautado no Care. Pautado num projeto que foi muito bem estruturado, muito bem organizado. Hoje em dia, a gente tem essas divisões de frente no PAMI, né? A gente tem a frente de atendimento, de redes sociais, de pesquisa, que é o pessoal que vai estar fazendo, indo atrás de textos, para olhar, ai meu Deus, essa informação é importante, eu vou trazer para o PAMI para a gente poder divulgar. O pessoal das artes que vai fazer os templates, os formatos de texto e tudo mais. Então, assim, tá um projeto bem organizado graças ao Care, graças à experiência passada. E o apoio que as meninas continuam dando pra gente, né? Porque a gente ainda faz reunião com a Natália, com a Renata, chama todo mundo do PAMI, alguns professores que participam, e a gente conversa quais foram as nossas evoluções, o que aconteceu, esse post, esse texto, e a gente tá sempre discutindo. Acho que isso é de extrema importância e o maior resultado que eu tive com o Care, né? Muito legal. Sensacional. Que prazer. A gente compartilha desse prazer com você, Léo, porque esse é o nosso trabalho, né? Não só como consultoria, implantando projetos, enfim, mas num processo de coaching que nós duas conduzimos e da pessoa dizer para você, nossa, como você me ajudou, como tá mais claro as coisas agora, como faz sentido tudo para mim, isso não há dinheiro que pague. Não tem preço. Não dá dinheiro que pague, né? Apesar de você brincar que ainda não ganhou salário, mas de fato, quantos atendimentos pro bono a gente já não fez e o retorno é sensacional, é muito, muito gostoso. Você, inclusive, falando disso, Léo, em relação a estrutura, tem frentes, vocês se estruturam como projeto, como o mercado de trabalho tem a tendência a ser. De curto, médio prazo, porque até um tempo atrás a gente falava que no futuro as pessoas vão trabalhar por projetos, essa estrutura hierárquica, né, de chefe, de você estar ligado somente a uma organização, que isso ia mudar. E hoje a gente vê isso como muito mais real, cada vez mais as pessoas trabalhando com muitos projetos. E o que vocês estão vivendo é o que é o futuro do trabalho. É o que o trabalho tem que se tornar, efetivamente. Então, é um estágio prático, efetivamente, né? Aí, a minha pergunta, inclusive, é se você pudesse dar algum conselho para jovens que que vão entrar no mercado de trabalho, inclusive, né? Assim como você, inclusive, que conselhos você daria, aproveitando, inclusive, toda a experiência que você já tem com esse projeto? Nossa, eu vou até falar um pouco demais agora, talvez. Eu acabei de fazer um processo de mentoria e coaching com a Thaís Sala, que é uma psicóloga incrível, assim, que me acompanhou pelo Smart, que é o instituto que financia os meus estudos, né? E um dos primeiros passos, eu acho que é o autoconhecimento. E que, como eu comecei falando do Care, foi um dos pontos mais marcantes do Care, né? Autoconhecimento. Descobri um lado meu que não existia, que era o lado de pensar no outro, pensar no ser humano, né? Então, autoconhecimento eu acho excepcional. E, pensando em autoconhecimento, a gente não pode deixar de falar de inteligência emocional, de falar de saúde mental, que é o que a gente mais tem como objetivo, assim, tanto com o Care quanto com o PAMI, de trazer essas questões à tona, de trazer saúde mental, saúde emocional, para as pessoas tratarem isso na vida, né? Então,
eu percebi que quando eu fui fazer meu processo de autoconhecimento, tinha muita questão minha de não ter tratado, de não ter conversado, de não ter falado, de não ter resolvido, que me impedia ver alguns lados meus. Que eu acho que, assim, quando você vai falar de profissão, você está falando de um futuro você, né? De um futuro cargo que você vai exercer. Então, você precisa ter esse lado muito forte do autoconhecimento. E para ter um autoconhecimento muito forte, você precisa ser bem resolvido com as suas questões. Ou saber, pelo menos, quais são elas, né? Então, acho que o ponto mais marcante, assim, é o autoconhecimento e a observação. Observação, principalmente de pessoas. Saber que você não está sozinho em nenhum ambiente, em nenhuma situação. Então, na sua sala, você tem seus companheiros de sala, você tem seus professores, você tem toda uma instituição. Funcionários, diretores, todo mundo está aí num barco muito próximo. Então, saber que existem essas pessoas e que você tem um impacto nelas, de uma ou de outra maneira. Travou. Voltei? Voltou. Sim. Voltei. Que você tem um impacto de uma outra maneira. Exatamente. Acho que deu para finalizar, assim. Maravilha. E você, Rê? Que ponto exatamente? Quais são os recados que você deixaria aí para esses jovens, enfim? Se bem, aí vem a voz da experiência agora, né? Eu não sei, eu acho que um recado é assim. O Léo toca num ponto importante. Ele foi falando, eu fui viajando aqui nos pensamentos, mas essa coisa do autoconhecimento, ela é fundamental, né? Porque quando você tem essa conexão com você entende até os prós e os contras, né? Mas eu acho que quando a gente vive muito na escola esses relacionamentos, eu também posso mostrar, né, de uma maneira respeitosa, carinhosa, realmente viver as relações, né? Uhum. E eu acho que um recado, se pode ser dito assim, de que eles falem, de que eles se mostrem, né? A gente sabe que na sociedade mesmo, o jovem, o adolescente, né? Tá cheio de estereótipos, de rótulos, né? Não é nada disso, né? O jovem, ele é um idealizador, ele é um sonhador. A gente tem que estar junto com eles, né? E não afastado. Porque né, no colégio a gente sabe, quando é a criança, os pais vão sempre na escola, participam, estão ali. Quando chega no terceiro ano do ensino médio, os pais não aparecem mais na escola, né? Eles já são grandes, eles sabem se resolver. Sim, eles sabem, mas eles estão vivendo um momento de grandes decisões, às vezes decisões de vida, né? E é quando eles mais precisam estar muito nessa conexão com a gente. Então, eu acho que, assim, o Léo deixou muito um recado para os jovens, né? Se o meu recado para o jovem talvez seja: fale, se coloque, encontre ambientes onde você seja acolhido e se mostre do jeito que você é, com alguém que não vai te julgar, não vai te criticar, né? Mas que vai te ouvir. Mas eu acho que eu deixaria mais um recado para os adultos, né? Eu acho que o adulto, quando ele chega aí em alguma idade, ele se fecha muito, né? Talvez uma ilusão de que agora eu já sei tudo e minha vida é assim mesmo, né? Espera, né? Volta um pouco no seu tempo de adolescência. Sente um pouco lá dentro você, né? O que te faz bater o coração? O que faz brilhar seu olho, né? Talvez você não pode escolher aquilo na sua fase de adolescência, foi para um trabalho que não era exatamente o que você sonhava, mas é o que te daria aí uma garantia, entre aspas, financeira, emocional, uma estabilidade, né? Mas quando você busca aquilo que realmente te faz feliz, você vai encontrando novos caminhos e novas formas de lidar com as pessoas, né? De lidar com as suas próprias questões, que são muito mais cheias de luz, muito mais cheias de possibilidades, né? Então eu vejo assim os adultos muito estressados, muito cansados, desgastados, e aí acabam passando isso também para os seus filhos, para o ambiente de trabalho onde eu estou, né? Poxa, se cada um fizer a sua parte, a gente consegue ambientes mais leves, mais honestos, né?
sem tanta cobrança, no sentido assim, emocional, que me afeta emocionalmente, né? Então, eu acho que um recado seria esse, assim, trazer mais luz para os nossos dias, né? Olhar mais para o outro. Pô, será que eu falo com ela, ela não me atende. Por que será? Vou tentar outros caminhos, né? Se está muito trânsito por aqui, a gente não tenta alternativas. Então, buscar mais, né? Se aproximar mais, se olhar mais, se escutar mais. Então, acho que isso é um recado, assim, que fica para que a gente acesse mais o outro. Mas, também para eu acessar o outro, eu tenho que estar bem comigo, é o que o Léo falou, né? A gente sempre usa aquela metáfora do avião, né? Se despressurizar a cabine do seu avião, em quem você vai colocar a máscara de oxigênio primeiro? Em você. Você só consegue ajudar o outro se você tá legal, né? Então, cuida de si, né? Na medida que você abre, entram algumas coisas, você processa, você elabora. A gente é adulto, a gente tem que saber lidar com isso. Não pode mais dar desculpa, mas eu não sei. Sim, você tem que saber. Se você não sabe, busca ajuda. Busca psicólogo, busca coach, busca a espiritualidade, enfim, aquilo que possa te atender, né? Mas tudo começa da gente, sempre parte da gente, né? Eu posso fazer a diferença. Então, vamos lá, vamos começar. O ano que vem, vou colocar na minha listinha de projetos para 2021. Não, vou começar já, começar agora. A gente está na quarentena e a gente está aqui fazendo essa live, né? Quer dizer, tem coisas que não dá para esperar para falar. A gente tem que falar hoje e falar com emoção, falar com coração, sentir, né? Eu acho que isso, assim, os jovens me alimentam muito nesse meu sentir e eu quero devolver sempre em dobro para eles. Então, é um autocuidado aí, um processo que não tem fim, né? Que se eu percebo alguém que está mais caído, eu puxo. O dia que eu estou mais caidinha, alguém vai me puxar. E aí a gente vai juntos, né? A verdade é que ninguém consegue fazer nada sozinho. Parte de mim e eu busco a minha turma aí para a gente caminhar no sentido do nosso objetivo, né? Eu acho que é isso. Bacana. Maravilha. As empresas deveriam cada vez mais abrir espaços assim, né? Foi uma iniciativa de vocês diante de uma demanda ali que acontecia no colégio, identificando isso, tem 3 anos, mas a gente percebe isso quanto é necessário dentro das empresas, porque não só os jovens, como você disse, Renata, os adultos também passam por isso. E a gente separa, né? Tem uma dicotomia muito grande do que é a gente em casa e do que é a gente no trabalho, que no trabalho a gente tem que ser forte e que deixe seus problemas do lado de fora, né? Quantas vezes eu não falei isso em treinamento, essa metáfora de que os seus problemas ficavam lá fora. Cara, hoje nós somos uma pessoa só, nós somos uma coisa só. A gente leva para o trabalho, o que a gente não traz o trabalho para nossa casa. Então a gente vê muita oportunidade das empresas se abrirem para isso também. Um dos nossos objetivos de trazer vocês aqui é justamente de estimular esse pensamento, esse olhar e promover essas conexões. O que a gente puder apoiar o projeto de vocês nessas conexões, né? A gente estava conversando um pouquinho de levar a iniciativa de vocês para as empresas, de levar as empresas para dentro das escolas e fazer esse trabalho cruzado, porque são essas pessoas que vão fazer parte dessas empresas no futuro, né? Então, quantas vezes a gente não ouve e fala assim, cara, dos funcionários das empresas do tipo, olha aí, foi mal criado, agora fica para mim criar, né? A gente não briga e fala, a gente termina de criar, porque tem coisas que porque muitas vezes faltou esse suporte emocional, como o Léo falou, de autoconhecimento, e aí vai muito pelo movimento, né? A gente acaba escolhendo uma profissão, um trabalho, porque precisa ganhar dinheiro. E não porque é o que você faz bem, porque você ama, né, Léo? Talvez geologia estava no seu radar em princípio, talvez você nem soubesse o que era isso no início. E aí, num processo de autoconhecimento, então, a gente vê aqui grandes oportunidades entre empresas e projetos como os de vocês. É um grande prazer abrir esse espaço para vocês. A gente precisa ir terminando a nossa conversa, porque, todo programa a gente fala a mesma coisa. A gente está chegando no final, a gente precisa terminar. Mas, e aí, a nossa pergunta final para vocês, que é a nossa marca aqui, que a gente gosta muito de ouvir o que vocês têm para nos dizer, é o que para vocês é ser mais humano?
Léo, o que é ser mais humano para você? Léo. Eu vou falar bem rápido, eu prometo, mas um pouquinho desse processo de pensar no que é ser mais humano, né? E eu falei até para a Adriana que a gente tem 2 humanos, a gente e os outros. E por onde a gente começa a pensar nesse sentido de que ser mais humano é pensar na gente, é pensar no outro? Então você consegue abrir várias esferas que vai desde as suas atitudes até o impacto delas nos outros, né? E acho que hoje em dia ser mais humano é ser a diferença. Aquela frase clichê do seja a diferença no mundo, a diferença que você quer ver no mundo, é justamente isso. Hoje, tudo que a gente tem que incomoda a gente, injustiça, desigualdade, inveja, são coisas de desigualdade que nós mesmos construímos desde dos primeiros processos de dominação. O ser humano começou a dominar. Acho que quando a gente parar de pensar numa coisa de o outro inimigo, a gente consegue crescer junto e crescer melhor. Acho que o processo hoje em dia de ser mais humano é pensar nas suas próprias atitudes em relação aos outros, do impacto das suas atitudes em relação aos outros. É você poder crescer junto e não competir para ver quem chega mais longe. Muito bom, muito bom. Renato, o que é ser mais humana para você? Eu acho que para mim é a conexão. Eu acho que o humano é relação, né? A gente nasce de uma relação e a gente sobrevive, né? Naquele tempo que a gente é totalmente dependente de alguém para ser cuidado, é mais uma relação, né? E a gente se faz nas relações, nas conexões, né? E talvez por isso a gente olhe tanto para fora, né? Então a gente sempre acha que é o outro, a culpa é do outro e eu dependo do outro, né? Eu acho que quando a gente vai voltando essa conexão conosco, então aí a gente começa a entender que é muito amplo, né? O ser humano é muito amplo, mas eu acho que o humano, ser mais humano, está muito ligado às relações. Eu acho que quanto mais a gente consegue desenvolver boas relações, mais a gente se torna humano, né? É não ter medo do outro, é não ter medo de escutar o mundo do outro, né? O Jung dizia que a gente tem tudo dentro da gente, né? Mas o que eu quero alimentar, o que eu quero oferecer, o que eu quero para mim, né? E, então, para mim, a humanidade tem a ver com relações, e é a relação humana, a relação entre as pessoas, né? Eu, óbvio, quero fazer muita diferença na vida dos meus alunos, né, que são as pessoas com quem eu convivo, né, lógico, dos meus filhos, né, mas eu acho que o cuidar das relações é o que torna a humanidade, o que faz valer a pena. Uhum. Muito bom. Muito bom. Tem alguma coisa que vocês queiram aqui acrescentar? Eu só quero agradecer. Bem rapidamente. Exatamente. Pode ir. Você falou exatamente. Um deixou para o outro. Manda lá. Eu queria agradecer, né? Tanto a Renata por ter me indicado, quanto vocês pelo convite e pela proposta de falar mais de sociedade, de social, principalmente num ambiente, num cenário empresarial, porque acho que a gente vai dar o primeiro passo quando a gente parar de pensar em o bem-estar do funcionário para a produção dele e pensar no bem-estar do humano que faz parte da minha empresa, né? Então, acho que esse tipo de questão, esse tipo de levantamento é extremamente importante para as pessoas hoje em dia e acho que o trabalho de vocês nessa área está sendo excepcional, assim, trazer esse tipo de discussão. Queria agradecer por isso. Muito bom. Nós que agradecemos. Com certeza. E a gente vai fazer conexões aí, viu? Você se prepara para algum convite. Você já se prepara. Deixar até um agradecimento aqui para a própria Elizabeth, né? Porque foi ela que nos aproximou. Eu não a conheço pessoalmente, mas a filha dela é uma super querida para mim também, né? É uma das coordenadoras hoje do projeto também. Então, veja, de novo, as relações elas aproximam a gente, né? As conexões. Então, fazer redes aí saudáveis, né? Alegres, prósperas, com pessoas, a gente vai promovendo encontros, né?
E é isso que a gente precisa, de bons encontros, né? E sempre a gente sai com um gostinho do quero mais, né? Sai querendo, nossa, será que a gente vai ter um outro momento, um outro espaço? Então, eu fico muito feliz, assim, sou super encantada aí com esse trabalho de vocês, né? Que abrem, de novo, o espaço para escuta, né? Então, eu acho que isso é o que a gente precisa hoje em dia. Então, eu parabenizo vocês e agradeço também pela oportunidade. Muito bom. Obrigada, gente, pelo tempo precioso aí de vocês, por essa troca que faz a gente pensar, mexe muito conosco também, né? Como ser humano, como mãe, como profissional, enfim, faz com que a gente realmente se incomode e faça além do que até a gente tem feito hoje, né? Eu acho que a gente sempre pode ir além, eu não tenho dúvida disso. Então, muito obrigada aí vocês terem estado conosco nesses minutos aí. Muito bom. Ai, desculpa, o encontro... Tá no mudo. O nosso encontro é virtual, então é o que você falou, Renata, por mais encontros como esse, mesmo que por uma telinha, e quando tudo isso passar, a gente quer com certeza conhecer vocês pessoalmente e abraçar de verdade. Porque aqui vai um abraço virtual por enquanto. Mas, gente, obrigada, viu? Esse é o único sentido que a gente não pode ter, então estaremos em breve juntos. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Legal. Até mais, gente. Obrigada, viu? Até mais. Tchau. Tchau, tchau. Pessoal, obrigada por ter ficado com a gente até o final. Eu sei que esse projeto é um projeto que vai fazer a gente pensar e a gente espera também que vocês nos acionem para, se tiverem alguma ideia, viram que na sua empresa cabe um projeto como esse, entre em contato conosco. Se inscreva no nosso canal e não deixe de divulgar para outras pessoas também que você acredite que cabe um projeto como esse para falar de acolhimento, de saúde mental. Obrigada por ter ficado até o final conosco. É isso aí, Dri, com certeza. Acho que o nosso objetivo aqui de abrir esse espaço para compartilhar essas iniciativas é sensacional. Então, obrigada por você ter ouvido. Mas eu quero agradecer de verdade se você realmente sair dessa conversa aqui, ouvindo essa conversa e fazendo algo por isso. A gente precisa cada vez mais acolher as pessoas, a gente precisa estar aberto para ouvi-las mesmo. Né? Nós temos 2 ouvidos e uma boca, a gente deveria ouvir o dobro do que a gente fala. Então, pratique isso, compartilhe isso com as pessoas e nos contacte. A gente faz essa conexão entre projetos como esse, empresas, nossos clientes, nossos parceiros, com iniciativas de querer fazer coisas assim. Às vezes não tem a viabilidade, não tem a ferramenta, não sabe como desdobrar isso. Então, nos acione para a gente fazer essas conexões. Muito obrigada e até o próximo Quintas. Até mais.